todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco. Estamos aqui mais uma vez com meu amigo Daniel Saragiotto. Fala, pessoal. Estamos aí. Marcos Camandaroba. Estou de volta, segundo episódio, né? Sem Polícia Federal, né, pessoal? Vocês me botarem na polícia, mas não vou sair mais. Bom, e hoje, levando a nossa tradição, nós vamos hoje para o interior de São Paulo, uma cidade quente que só, né, Daniel? Então nós vamos lá para Ribeirão Preto. E a gente tem hoje como convidada a nossa querida amiga, doutora Júlia de Stefani Cassiano. A Júlia é formada pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Tive a honra de ter sido minha residente lá, enquanto eu estava lá. E atualmente é oncologista no grupo CTO, que é o Centro de Tratamento Oncológico em Ribeirão Preto, São Paulo. Ju, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, partilhando da sua experiência. E a gente queria discutir um caso com você. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, tá? Gente, eu que agradeço. Um prazer imenso estar aqui. Doutor Daniel, Ângelo estiveram na minha formação, assim, levo como mestres. E Marcos, estou conhecendo aqui. Ouço muito falar também. Tem que vir aqui para Ribeirão Preto, os três, passar um calorzinho aqui comigo, né? Olha que a gente vai estar aqui com vocês. Uma vez eu fui, que calor, hein? Nossa, aquele sol queima, né? Mas eu vou nesse convite. Eu quero dizer que eu tentei à tarde hoje ver se eu consegui um patrocínio com o Pinguim lá de Ribeirão. Em vez dessas águas, a gente estaria tomando um chopp do Pinguim, mas não deu tempo hábil para eles mandarem. Mas fica a dica, a próxima, o pessoal do Pinguim manda pra gente aqui. Grava aí, Pinguim, quem chama nós? Se você vier para cá, eu consigo para você. Ó a promessa. Ju, muito obrigado. Nós vamos hoje discutir um caso de câncer de rim, correto? Correto, gente. Maravilha, Ju. Pode seguir com o caso aí. Certo. Eu trouxe para discutir com vocês um caso que eu entrei no meio do caminho. Bom, é um paciente do sexo masculino, 70 anos, de comorbidades, uma hipertensão bem controlada, dislipidêmico e uma hiperuricemia também controlada. Esse paciente apresentou um quadro de hematúria em 2019, foi diagnosticado através de exames de imagem, a princípio, um ultrassom de rins e vias urinárias, que detectou uma massa renal. Ele já estava acompanhando com um urologista, fez uma urotomografia que detectou uma massa em rim esquerdo de aproximadamente 8 centímetros, e ele foi submetido, então, em 2019, a uma nefrectomia total do rim esquerdo. Nesse anátomo patológico, eu gostaria de ressaltar, assim, era uma lesão de 9,3 centímetros, mas não tinha invasão de gordura, de cápsula, era uma lesão classificada como PT2A, não tinha componente sarcomatoide ou rabdoide, era um grau 2, sem invasão angiolinfática, sem invasão perineural e também com menos de 5% de necrose. Esse paciente foi proposto, então, um segmento oncológico que ficou realizado, a princípio, com um urologista. E em julho de 2024, esse paciente iniciou um quadro de uma dor lombar, mas uma lombar, assim, na região torácica mais baixa, e nos exames dele de tomografia e ressonância foi visualizado lesões em adrenais e também uma lesão paravertebral em T10. Uma lesão era em região mediastinal, mas já bem próximo a componentes ósseos da coluna. Ele foi visto por um neurocirurgião também e por um cirurgião torácico, e foi pelos sintomas dessa lesão num local muito delicado, esse paciente foi abordado cirurgicamente. E nesse pós-operatório ele veio comigo. Então eu recebi esse paciente pós uma cirurgia dessa região torácica posterior. Foi uma cirurgia com margem residual, ou seja, teve persistência de lesão lá na margem, e veio confirmando uma metástase do carcinoma de células claras renal. Ele começou, então, o acompanhamento comigo nessa etapa. Eu propus, por ser uma área ali que ele estava já com sintomas e uma região bem delicada do ponto de vista de acometimento ósseo, medula, ali na coluna, que já estava com uma infiltração, eu propus ele fazer uma radioterapia nessa região e com a já programação para um tratamento sistêmico. Ele tinha algumas questões com convênio também. Isso sempre a gente tem que levar em conta na prática, que já que é o Pratica Onco, a gente tem que levar essa realidade que é diferente no Brasil, né, nas várias regiões do nosso país. Então, ele fez a radioterapia
Nesse intervalo, ele teve uma progressão da doença que a gente só nem via mais a margem, a doença ficou com 4 centímetros ali na região. Pós-radioterapia, ele voltou a ter dor, e aí eu já estava com um tratamento sistêmico solicitado. Eu fiz para ele, estou fazendo o tratamento que ele iniciou no final do ano de 2024, em dezembro de 2024, nivolumab endovenoso, associado ao cabozantinib, 40 miligramas ao dia, baseado no estudo Checkmate 9ER, e ele vem tolerando muito bem esse tratamento, e eu fiz as últimas imagens que ele fez agora em março, ele teve uma resposta parcial profunda, a gente não vê mais lesão óssea, ele melhorou os sintomas desde o ciclo 2, e ele vem tendo uma resposta fantástica. Os conglomerados linfonodais e as lesões em adrenais não são mais vistas, e essa região óssea ficou até... Essa é uma questão difícil, a análise das lesões ósseas, inclusive por RECIST, então ter um radiologista que discuta próximo com você é importante, então ficou como se fosse uma área necrótica ali, sem lesão, uma parte oca ali no osso. Então, ele teve uma resposta profunda que a gente pode ver com essa combinação. Então, o paciente está tolerando bem, com uma resposta excelente, no meu ponto de vista, tanto clínica quanto radiológica. Excelente, Ju. Então você tratou esse paciente com nivolumab e cabozantinib, né? E você quer falar um pouquinho do estudo, Ju? Eu acho que é interessante a gente comentar desse estudo. Ele foi publicado em 2021, o Checkmate 9ER. Ele avaliou pacientes com câncer, carcinoma renal avançado, com componente de células claras, pacientes virgens de tratamento, ou seja, a primeira linha de tratamento. Em relação ao risco IMDC, todos os pacientes foram permitidos entrar, o risco favorável, intermediário e o risco desfavorável. Um performance status pelo Karnofsky acima de 70, igual ou maior que 70, e podiam entrar pacientes também que tinham componente sarcomatoide nesse estudo. Essa avaliação, eles foram randomizados 1 para 1, é um estudo que o braço controle era o sunitinib, que na época do desenho era o braço padrão, né, para todos os estudos dessa era, e o braço experimental era o nivolumab na dose de 240 miligramas endovenoso, associado ao cabozantinib. O nivolumab era feito a cada 2 semanas e o cabozantinib contínuo, 40 miligramas uma vez ao dia. Vale ressaltar que essa dose de 40, ela é diferente na dose quando o cabozantinib é utilizado em monoterapia numa segunda linha, que é a dose de 60 miligramas. Essa redução de dose manteve os benefícios, né, clínicos para os pacientes e também veio com um benefício de maior tolerância. Então, e o sunitinib era feito na dose de 50 miligramas, 4 semanas tomando o comprimido, e 2 semanas off de descanso. Então, os pacientes, na primeira análise que foi publicada, o follow-up era de 18 meses, 18,1 meses, e teve um ganho em sobrevida livre de progressão, que era o endpoint primário, uma redução de 49% do risco de morte ou progressão, e também de sobrevida global, com uma redução de 40% do risco de óbito para a população intention to treat, né? Não dividida pelos riscos favorável, desfavorável, intermediário. E um benefício também em resposta, com uma resposta objetiva de 55%, sunitinib em torno de 25%. Taxas de resposta completa e respostas parciais também altas. E a toxicidade principal, hipertensão, diarreia, síndrome mão-pé, tanto para o braço sunitinib quanto para o braço da combinação, exceto os eventos imunomediados, que foram mais frequentes, óbvio, onde tinha imunoterapia. Esse estudo, ele teve agora uma apresentação pelo Dr. Motzer na ASCO-GU 2025, com o follow-up mais estendido de 5 anos e meio. Então, a gente continua vendo benefício em sobrevida livre de progressão, em sobrevida global, e também essas respostas duradouras. Então, mais de 20 meses de respostas, os pacientes atingindo essa resposta, e pacientes vivos em 5 anos, 40% desses pacientes vivos nesse follow-up longo. O que foi apresentado também, que é interessante a gente conversar aqui, é que na estratificação, o grupo de risco favorável,
ele teve um benefício em sobrevida livre de progressão, mas não teve um benefício ainda em sobrevida global, não teve esse ganho estatístico. Já no risco intermediário e desfavorável, tanto esses pacientes obtiveram ganho em sobrevida livre de progressão, quanto em sobrevida global. E todos eles com taxas de resposta importantes e respostas profundas, que é essa com redução acima de 60% da lesão-alvo tumoral. Então, eu acredito que é um tratamento potente que a gente pode oferecer com uma tolerabilidade razoável, com o manejo adequado. Então, eu escolhi esse tratamento para esse paciente especificamente. Posso dizer algumas coisas assim, ele tinha essa lesão óssea, que a gente sabe, todos esses anti-VEGFs, os TKIs, eles têm esse potencial para lesão óssea que traz um prognóstico mais delicado para o paciente. Nas análises apresentadas, o cabozantinib ele desempenha bem para esse tipo de lesão óssea, com boas taxas de resposta, e para esses pacientes de pior prognóstico, dando também respostas profundas e respostas duradouras. Então, como a principal lesão mais sintomática dele era essa lesão óssea, que teve esse comportamento logo progredindo após cirurgia e uma dose ali de radioterapia para controle, eu optei por esse esquema especificamente. Excelente, Ju. Muito bom. Excelente. Então, do ponto de vista prático, eu vou fazer uma pergunta para você. Ju, como é que você faz, só para a gente relembrar um pouquinho, bem rapidamente, a classificação de risco desses pacientes? Porque a gente sabe que, na maior parte dos estudos, esses pacientes eles eram categorizados para saber qual é o critério de inclusão, né? Então, só para a gente relembrar aqui um pouquinho do ponto de vista prático, como é que se raciocina aí na classificação de risco desses pacientes? Perfeito. Essa classificação de risco, eu acho que é importante a gente lembrar que ela é uma classificação prognóstica. A gente não deve usar ela como uma classificação preditiva para a resposta. Ela foi desenvolvida nessa era sunitinib. Agora, com esses adventos dessas combinações de IO, a dupla de imunoterapia, eu acredito que a gente deve olhar para ela como prognóstica. Então, existem duas categorias, a classificação de Moltzer e a de IMDC, que visam basicamente alguns parâmetros séricos do paciente, né? O nível de hemoglobina, se tem uma anemia, o nível de neutrófilos, se tem uma neutrofilia, o nível de plaquetas, se tem uma plaquetose, o KPS do paciente, se é um performance acima de 70, abaixo de 70, e o tempo entre o diagnóstico a necessidade de um tratamento sistêmico. Se ele for menor que 1 ano, esse paciente já pontua, e se for maior que 1 ano, ele não pontua. Para classificar em favorável, esse paciente não deve ter nenhuma dessas alterações, não ter anemia, não ter neutrofilia, plaquetose, ter um bom performance e ter esse tempo maior que 1 ano. Risco intermediário, ter 1 ponto ou 2, e risco desfavorável, pontuar mais que 3 ou mais. Isso é importante para você fazer esse prognóstico, mas na prática a gente vê que se esse paciente tiver 1 ponto ali, 0,1 abaixo da hemoglobina, ele já pode cair como um risco intermediário, não ser mais um risco favorável. Então, eu acho que, assim, a gente precisa ter mais parâmetros, biomarcadores, avaliações moleculares, que a gente ainda, infelizmente, não tem para a prática, mas vários estudos a gente está vendo nesses últimos congressos internacionais que estão sendo levantadas essas outras classificações. Então, perfis, clusters mais angiogênicos ou mais imunogênicos, para que a gente possa transformar tanto essa classificação prognóstica em algo preditivo, para ajudar a gente a escolher melhor o tratamento para o paciente. Maravilha. Daniel tem uma pergunta, né, Daniel? Vamos lá. Uma dúvida que eu acho que a gente tem hoje em dia, quando chega o paciente para a gente, né, com os trabalhos que a gente teve, né, a gente está comentando a gente tem outros trabalhos de tratamento combinados em câncer renal. É quando que a gente faz a combinação ou de duplo imuno, ou IO, como o pessoal gosta de falar, mas... Chique, né? Chique, IO fica bonito. Mas duplo imuno, vamos falar lá no interiorzão, no português, 2 imunos juntas, né? Normalmente um PD1 e um CDL4, ou o TKI com IO, né? Ou TKI com imunoterapia. Quando você olha para um paciente e fala, eu vou para duplo imuno ou eu vou para TKI com imuno? Doutor Daniel, eu sigo o que a gente
ver assim nos estudos mesmo. Se tem algum componente sarcomatoide ou um alto índice necrótico, um perfil de um baixo volume de doença não sintomática, mas que tem essas características de pior prognóstico, eu vou tender provavelmente a fazer dupla de imunoterapia. Agora, se tem um alto volume de doença sintomático, eu vou escolher algo que me dê uma taxa de resposta, uma resposta mais rápida e uma taxa de resposta mais profunda, e aí eu tenderia a ir para um TKI com imunoterapia. Basicamente, seria essa a minha escolha. Eu acho que a imunoterapia, a combinação da imunoterapia, ela vem se mostrando os dados de longo prazo, né, do ipilimumab com nivolumab também vem mostrando que para o risco favorável, onde anteriormente se falava que não era benéfico, a gente está vendo uma tendência a ganho, sim, nesse risco favorável. Então, as coisas com follow-up mais prolongado, elas vêm mudando e a gente tem que sempre estar se atualizando e buscando essas informações de follow-up longo, na prática mesmo, né? Sabendo como esses pacientes vão evoluindo. Marcos. Júlia, parabéns, excelente caso. Até pegando o gancho do Daniel, aí agradeço pelo mexendo, né? Ela falou pratica onco lá na hora. Ficou legal, ficou legal. Mas pegando O um que pouco mais do gancho. fala pratica onco aqui é o Marcos nesse trio aqui. Pratica onco, parecendo um papagaio, pratica onco. Mas, Júlia, pegando o gancho do Daniel, em relação à escolha da imunoterapia junto com o inibidor de tirosina quinase, né? Como é que a gente faz essa escolha em relação ao axitinib, o cabozantinib, até o lenvatinib? Como é que, na sua prática, você escolhe um desses inibidores de tirosina quinase? Perfeito. Essa pergunta eu acho que é um desafio, acredito que para todos os oncologistas. O que eu recomendo é o que você está habituado, que você tem mais segurança, manejo de eventos adversos, porque no final todos eles são semelhantes. O lenvatinib com pembrolizumab no estudo CLEAR, ele teve respostas mais profundas, mas ele também é mais tóxico. Eu acredito que eu reservaria para um alto volume de doença, uma pessoa que tem muitos sintomas e que eu preciso dessa resposta muito profunda e rápida. Então, eu reservaria para esse cenário. O cabozantinib e o axitinib, existem algumas diferenças no perfil de toxicidade, mas em resposta são muito semelhantes. Então, minha dica seria: escolha pela sua experiência, pela sua segurança em controlar os sintomas do seu paciente. E, claro, como eu disse aqui no comecinho desse caso, ele tinha esse componente ósseo num lugar muito delicado, não queria que ele tivesse uma síndrome de compressão medular. Então, eu usei o cabozantinib, que eu sei que eu teria uma resposta e teria um benefício, essa discussão do benefício para as lesões ósseas, do benefício para esses pacientes com lesão óssea, mas também, se ele já tem alguma complicação com diarreia, eu teria um pé atrás, talvez. O axitinib, ele é bem tolerado, mas se o paciente já tem uma hipertensão de difícil controle, talvez seja um ponto que você deva ficar de atenção. Então, conhecer os eventos adversos, ter a sua experiência na prática, é o que eu acho que eu posso dar como uma dica, assim, para você triar, escolher o melhor TKI, a combinação com a imunoterapia que você pode favorecer o seu paciente. Excelente, Ju. Ó, eu tô muito satisfeito. Acho que Excelente. Eu também, acho que ela respondeu a grande dúvida que a gente tem hoje, né, Daniel? De Exato. primeira linha. O que você faz? É dupla de imuno? A gente tem os TKI juntos. Pra mim foi melhor do que na ASCO-GU. Exato. Também achei. Demais, cara. Também achei. Ju, e assim, pra gente manter a nossa tradição, em primeiro lugar, queria agradecer por você estar aqui hoje com a gente. E a gente queria que você passasse seus contatos, Instagram, onde que as pessoas podem te procurar aí em Ribeirão Preto. Fica à vontade. Obrigada, gente, por esse espaço. Primeiro, eu quero parabenizar vocês por abrir essa roda de conversa, que eu acho que antes as informações ficavam muito retidas na academia, nas universidades. Então, agora que a gente use bem, né, as redes e a internet, dividindo, compartilhando com os colegas, com as pessoas que querem conhecer mais. Eu estou, então, em Ribeirão Preto, no Centro de Tratamento Oncológico, que é o CTO. É uma grande clínica aqui. Eu também tenho um perfil no Instagram há muito tempo, que é o juliadestephanie.oncologia,
que eu confesso que eu era muito ativa e agora, como eu tô com essa vida maluca, com um bebezinho de 2 aninhos, às vezes aparece mais ele que oncologia, mas eu tô ali também. Gosto muito de trocar com as pessoas. Tem pessoas que me acompanham ali desde com informações de pacientes oncológicos, desde 2020, 2019, quando eu vim para Ribeirão, eu abri esse Instagram, que é um novo cartão de visita, né? E eu sou cofundadora de uma startup, que é a Bem Te Quero Mais, que é uma startup de longevidade, para quem quer viver mais e melhor. A gente compartilha várias informações em saúde, informações com embasamento científico, sem charlatanismo. Então, estão todos convidados também para acompanhar lá na Bem Te Quero Mais. E esse eu vou seguir, hein, que eu tô precisando, hein? Também quero essa dica. Isso aí. Todos nós 3 aqui. Acho que sim. Bom, Ju, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns. Você, além de ser uma excelente oncologista, é uma querida amiga. A gente está muito feliz de você estar aqui hoje. E, Daniel, obrigado por ter estado aqui comigo. É uma honra aqui, como sempre, entre grandes amigos e amigas também. Aqui. Exato. Nos sigam, né? YouTube, Spotify, Pratica 1. Falei que ele fala bastante para Eu adoro. É isso aí. Pessoal, nos sigam então, como o Marcos falou, e aguardamos vocês nos próximos episódios. Um grande abraço a todos.